que eu posso ajudar? Nós somos os pais do Felipe. Seu paciente. Sinto muito. Como é que vocês estão lidando com isso? Vamos agora falar sobre o filme A Metade de Nós, que está chegando aos cinemas no dia 30 de maio. Eu estou aqui, então, com o diretor do filme, o Flávio Botelho, com os atores Elise Weinberg e Cacá Amaral. Olá, como estão? Tudo bem? Olá, Tudo Rodrigo. bem? Olá, tudo bom? Prazer. Prazer em falar com vocês. E a gente, sempre quando começa agora uma nova entrevista aqui na Manac 21, eu relembro, né, que eu estou aqui no sul do Brasil e a gente está vivendo aqui um período conturbadíssimo, dramático. E eu peço que quem está vendo a entrevista aqui e ainda possa ajudar, ainda possa mandar donativos, ainda possa mandar Pix, possa ainda fazer ainda alguma ajuda para o Rio Grande do Sul, é sempre importante. Então, eu vou colocar aqui um QR Code, vou colocar um link também na descrição do vídeo, para que o pessoal continue ajudando a gente, porque a coisa não terminou ainda, inclusive ela continua aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu quero agradecer muito também ao pessoal que já viu os outros vídeos e tem mandado ajuda também para a gente. Sempre é muito importante. Realmente é essencial que a gente faça esse movimento como sociedade aí para, né, conseguir ajudar os nossos parceiros do Rio Grande do Sul, especialmente de Porto Alegre. Tem algumas cidades mais afetadas, né? Você está onde, Rodrigo? Eu sou de Canoas, que é uma cidade muito afetada, que é a cidade lá Canoas. lá de Porto Alegre, ali, que realmente foi bem afetada. Eu, felizmente, não aconteceu nada Ah, comigo diretamente, porque eu moro numa região alta, mas muita gente que eu conheço, muitos amigos, muitos parentes, né, sofreram muito, então a gente está ajudando como pode. E isso é importante também, né? A gente está falando de cinema aqui, mas é importante falar também, claro, né, do que acontece no mundo real e é realmente algo dramático que a gente está vivendo aqui. Mas que bom que a gente pode também falar um pouco sobre cinema também, poder abrir um pouco a cabeça, entre outras coisas, porque é importante. A arte sempre é muito importante também. Eu tive um sonho esquisito essa noite. não, não, não. Hoje não. A gente tava pescando. Eu não lembro se era mar, se era lago. Mas tinha um monte de gente. As pessoas pescavam e pesavam e mediam os peixes. Eu acho que era tipo uma gincana, sabe? E era mar mesmo. De repente, a gente avistou lá longe uma balsa e um velhinho remando. Mas eu não consegui reconhecer ele. Aí na praia, uma menininha começou a gritar: É o Felipe! É o Felipe! É o Felipe! Ah, não, Carlos. Hoje não. Sobre A Metade de Nós, que é um filme que eu assisti hoje pela manhã, eu queria ter visto a Mostra de São Paulo, não consegui, mas consegui. Eu estava na mostra vendo todos os filmes, mas esse eu perdi. Pude ver agora, felizmente, e é um filme muito bonito, um filme tocante. E eu queria falar primeiro com o Flávio sobre a concepção, né, desse roteiro. Eu sei que partiu de experiências pessoais, né, e falar sobre o tema suicídio ainda é um tabu para muita gente, mas acho que falando de uma forma respeitosa, falando de uma forma sensível, como tu fala no filme, e como os personagens também vivem isso, eu acho que só ajuda. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito, né, do começo desse projeto. Então, Rodrigo, o projeto, né? Eu comecei a escrever o roteiro em 2014 com o Bruno Castro, um grande parceiro aí de trabalho. E ele foi. 2014 foram 7 anos depois que eu perdi uma irmã que se suicidou. Eu, a minha irmã teve depressão pós-parto. Ela teve uma depressão antes de engravidar, uma depressão muito forte, que ela conseguiu se tratar, ela, né, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, ela conseguiu sair dessa depressão e ela, depois de um tempo, ela engravidou e ela teve uma gravidez ótima, correu tudo bem, foi linda, tal, e depois de 4, 5 meses que a minha sobrinha nasceu, essa depressão voltou e voltou com muita força. É, e ela, de novo, então, né, foi ali se tratar, teve que parar com o aleitamento materno, né, porque os remédios passam no leite ali, então você corta o aleitamento, você, né, muda a forma de alimentar a criança. Ela teve, ela passou por um período, né, de tentar entender esse amor que era
gigante ali, então tinha muito amor envolvido na história dela pela minha sobrinha, mas em determinado momento, num determinado dia, ela se suicidou e a gente passou por um período muito marcante, muito profundo, muito emblemático e muito de uma dor muito grande no meu núcleo familiar, né, das pessoas que foram afetadas pelo suicídio da minha irmã. Né, a gente tem um dado que eu acho que é legal falar assim, né, além dos dados de suicídio estarem cada vez maiores no Brasil e no mundo, né, tem um outro dado que a gente não conhece, que é o dado das pessoas diretamente impactadas por um suicídio, né? Quando uma pessoa morre, né, e aí eu não falo só do suicídio, mas eu falo da morte, você tem uma série de pessoas em volta dela que são afetadas diretamente, né? Então, desde os familiares mais próximos até um amigo, uma amiga, um primo, um professor, um aluno, enfim, né? Eu acho que você tem uma série de pessoas ali que vai processar esse luto. E foram 7 anos muito duros, né? Eu acho que esse começo, né, do processo do luto foi muito brutal, assim, né? Foi uma morte muito repentina, a gente passa de uma euforia familiar para uma tristeza profunda. E, e eu acho que, né, depois desses 7 anos de processar essa história toda, eu trabalho com cinema há muitos anos, e eu entendi que eu queria falar, né? Exemplo do meu pai, que também quebrou um pouco esse círculo, né, que se cria em volta do suicídio, que é, né, do tabu, do estigma, do não fala, do não vamos falar sobre isso, né, um pouco desse alerta do efeito contágio, que é algo de fato que, né, a gente tem que prestar atenção, mas que, né, que a gente pode falar tentando entender, né, cuidados, acolhimento, possibilidade de tratamento para quem, né, eventualmente encontre uma informação dessa, esteja passando por agonia ou por alguma situação semelhante. Mas meu pai quebrou e um pouco sobre esse silêncio de falar da minha irmã, e ele falou, escreveu um livro chamado Prematura, né, em referência a ela nasceu, ela foi prematura, ela nasceu com 7 meses de gestação né, e pela morte repentina. E aí eu entendi que esse era o meu caminho, né? Eu tinha alguma coisa que pulsava dentro, que eu precisava falar sobre isso. E aí eu encontrei, né, com o Bruno Castro, esse parceiro, ele topou entrar na história e a gente mergulhou, né, profundamente. Acho que desde o começo surgiu, né, um pouco essa vontade de falar, mas se resvalar um pouquinho na ficção, né, Rodrigo? Porque essas tragédias também são muito complexas quando você traz muito para perto da sua realidade, né? Porque como eu vou retratar minha mãe, como eu vou falar dos sentimentos dela, né? Ou meu pai, né? Tem toda uma complexidade ali de sentimentos que são únicos e a ficção ela te dá um espaço para transformar isso de outras formas, né? E poder falar sobre o assunto, mas de um outro jeito, né? Sem precisar, né? Copiar uma realidade ou tentar refletir uma realidade que é complexa. E aí que então surgiu, né, o embrião do roteiro, foram anos escrevendo roteiro, Daniela Capelato entrou no processo, alguns consultores, o Miguel Machalski, o Alberto Ferrari, né, a gente ganhou dinheiro para fazer o roteiro, que isso é uma coisa muito importante também, tinha uma linha do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o Prodave 4, que foi quem premiou o nosso roteiro, então, né, poder trazer tempo de qualidade para escrever é uma coisa muito importante, assim, né, porque às vezes a gente é apaixonado por uma ideia, por uma história, a gente quer contar e encaixa ali no final de semana, à noite, depois de fazer outras coisas, e o prêmio de roteiro te dá a possibilidade de trabalhar, né, durante o seu potencial ali de trabalho, durante o dia, porque ele também te dá um respaldo financeiro para você continuar vivendo, né? Afinal, precisamos ganhar dinheiro, né, no mundo onde estamos. E aí logo depois também veio o Doctoring da SPCine, que também, né, era um programa muito legal da SPCine em São Paulo, que era aprimorar os tratamentos de roteiro, né? Então acho que a gente apresentou o segundo tratamento, daí de como a gente vai evoluir esse tratamento, foi para um terceiro, depois para um quarto, tinha consultoria com o Alberto Ferrari e o Miguel Machalski, os dois eram consultores, mas de projetos diferentes. E aí o projeto foi tomando corpo, ficando maduro, evoluindo, né? Dani também entrou no processo como consultora, e no final, né, é uma consultora que acabou botando a mão na massa também, ajudando a roteirizar, a pensar, a criar soluções. E, enfim, o projeto, né, ele ganha
um edital de baixo orçamento para ser feito do Ministério da Cultura, e vem os parceiros, a Gulani, né, que foi uma grande parceira no projeto desde o começo, assim, abraçou essa história, falou vamos junto, e aí a Clementina também, né, que é a produtora da Cláudia Bucho, é uma outra parceira no projeto, e a gente começou a filmar, enfim, aí veio, né, o filme começou a ganhar corpo e forma, né? Resumindo, né, contando Uhum. em poucas palavras, ele surge desse meu chamado pessoal e de achar que, né, a gente precisa falar, né, a gente precisa dialogar sobre muitas coisas, né? E foi minha forma de colocar isso no mundo, né? Minha vontade de chamar para conversa e como um sobrevivente de uma pessoa muito próxima que se suicidou. Parece que ele ainda está aqui. E parte desse corpo, né, que tu fala do filme, claro, né, são os atores, né, a Denise e o Cacá Amaral, né, que estão aqui conosco. Eu queria falar um pouquinho a respeito dos personagens de vocês, porque eu acho interessante que o filme ele já abre, ele já comunica muito o que está acontecendo, né. A Fran, ela está de pé, uma forma mais de confrontar, né, aquela pessoa que está à frente deles. O Carlos está sentado, mas tentando passar pano, né, naquela situação, né. São dois personagens que vivem um luto, vivem algo que tira o chão debaixo dos pés, mas cada um trata aquilo de uma forma diferente. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Eu sei que vocês ensaiaram bastante também antes, né, de filmar. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa construção dos personagens e de como o filme ele comunica isso tão rapidamente, né, pra gente, a posição de cada um já de começo. Eu acho que o fato de a gente ter ensaiado 3 meses muda completamente o resultado, né? Eu acho que se as pessoas ensaiassem mais, o mundo seria melhor, principalmente o mundo das artes. É, eu acho que a Francisca, eu acho que o filme não é sobre o suicídio, sabe? O filme é sobre quem fica, o que fazer diante da perda de um ente querido, como é que você consegue continuar. E são dois caminhos que eu e o Kaká fazemos completamente diferentes, né? Quase que opostos. Eu fico na minha melancolia e ele tenta ir para uma luz, ele tenta ir para a vida, né? Que não tem certo nem errado, luto, cada um sabe qual é o seu, né? O seu jeito de viver. E a gente trabalhou muito nessa linha, assim, o Flávio conseguiu que a gente produzisse um- criasse um personagens críveis, não incríveis. Críveis, incríveis e não críveis, né? É, a verdade, eu e Cacá trabalhamos muito com isso já na nossa profissão. A verdade, a simplicidade, a contenção, é o menos, menos. A gente foi, sabe, trabalhando no oposto até do teatro, que é mais para fora, né? E nós somos atores de teatro, eu e Cacá, e ele foi puxando para dentro, e de uma forma extremamente confortável para nós também, né? Também é possível fazer assim, né? E eu acho que no cinema a câmera é assim, não é para, senão você sai do quadro, né? É isso aqui, né? Você sai do enquadramento. Então, essa contenção potencializa também a sensação e o sentimento de quem faz e de quem vê. Eu acredito nisso no cinema. Se você contém ali, sabe, a força, se está verdadeira dentro de você, vai sair com uma qualidade estupidamente melhor. Né? Então, a gente acreditou nesse processo, foram 3 meses diariamente a gente ensaiando, a gente passava praticamente o dia juntos, no nosso cotidiano, almoçávamos juntos, e a gente foi criando esse universo, né? Pouco a pouco a gente virou uma família, com o Flávio junto, ele fazendo a preparação nossa, não teve sem intermediários, né? Foi o diretor fazendo
a preparação da história dele, né? A gente tinha que contar a história dele. Sempre é a história de alguém. Não é minha nem do Kaká. Nós somos simplesmente os instrumentos para contar aquela história da melhor maneira possível para ele, como ele quer, como ele queria, né? E isso foi muito, muito, muito legal, assim, muito legal. E quer dizer, apesar não, ainda bem que eu e Cacá já tínhamos trabalhado juntos, a gente já tinha uma intimidade que corroborou também mais ainda com esse processo, né? A gente fez Gênese, como é que a gente se casou, que músicas que a gente gostava, qual foi o primeiro filme que a gente viu juntos, como foi esse casamento, como foi ficar grávida. A gente passou por todo um processo de casal, né? Para contar essa história, para ter essa intimidade, né, de marido e mulher, né? Isso é, isso não tem preço. Boa tarde. Oi. Você vai pro 10º também? Pô. Acabei de mudar. Da forma, esse processo que se diferenciou também foi que o Flávio, nesse papel de diretor, né, que seria muito normal para nós que essa hierarquia se mantivesse. Eu sou o diretor, vocês os atores, e não aconteceu nunca isso. Nós fizemos juntos tudo, nós fomos compondo até nossos personagens com a influência, com a intervenção do Flávio sempre. Ele era o diretor, mas nós tínhamos mais do que isso nesse trabalho. Nós tínhamos uma comunhão e um objetivo que nos levou e que nós esquecemos tudo disso. Aí um diretor, porque às vezes nós sentimos até isso daí até bloqueia o nosso trabalho. Porque para um artista não é nada bom ter um cara que seja ranzinza no set, que você não pode nem falar com ele, tem que falar com o assistente primeiro para ele passar, porque às vezes acontece esse tipo de coisa. Então, essa energia que gerou o nosso filme, que eu acho muito importante, que está dentro disso tudo, as nossas relações também, que foi maravilhosa, se estabeleceu uma relação. Eu já tinha uma relação com a Denise, nós trabalhamos juntos e tudo mais, fizemos um espetáculo juntos, mas o Flávio foi a primeira vez. E já ficamos amigos. Nesse processo de trabalho, nós ficamos amigos, sabe? E eu gosto de convidar o Flávio, hoje em dia, junto com a Denise e o Kern, para almoçar em casa, para gente, nós sempre estamos fazendo alguma forma para nos encontrarmos, entendeu? Vou interromper, o Cacá fez uma muqueca. Maravilhoso. Excelente, eu vou vender a muqueca. Se ele abrisse um restaurante, eu ia bombar. Maravilhoso. O que eu quero dizer, Rodrigo, é que tudo isso faz diferença, porque nós trabalhamos com arte, sabe? Ser artista, nós somos diferenciados porque nós trabalhamos com arte. E a arte, ela não cabe essas coisas, sabe? Hierarquia, gente querendo Poder. pisar, poder. Isso daí o tiro vai sair pela culatra. E eu tenho, eu falo com muito prazer sobre esse trabalho nosso, sobre a metade de nós, sobre esse filme que eu tenho um filme mesmo. Uma vez me falaram assim, você tem um filme para toda a vida. Quando eu fiz o Ação Entre Amigos, eu acredito. Mas esse filme aqui é para minha vida toda mesmo, que eu não esqueço um minuto, porque foi muito intenso, tanto o processo, toda a nossa convivência, tudo que nós realizamos, tudo que nós conseguimos para chegar a isso foi muito intenso e foi muito gratificante. E vale dizer que ele foi reconhecido, o Kaká, no Festival de Punta del Leste como melhor ator no na 26ª edição agora, e os dois também foram reconhecidos como menção honrosa no 31º Mix Brasil do ano passado. Então, enfim, né, eu acho que isso foi muito bacana. Além desse sentimento, ele tem um reconhecimento, ele já teve reconhecimento pelo trabalho. E tudo isso que vocês falaram dá para ver na tela, dá para ver essa camaradagem que vocês têm, dá para ver a atenção em detalhes também, os olhares entre os personagens, tudo dá para ver na tela e dá para ver realmente que o trabalho foi realizado e que está ali
na tela, e a partir do dia 30 o pessoal vai poder assistir, então, o filme no cinema. Eu queria, para a gente fechar esse papo aqui, que vocês convidassem, então, os nossos espectadores aqui para curtirem o filme. A gente sempre lembra que filme brasileiro tem que ser visto no primeiro final de semana para que o filme continue em cartaz mais tempo. Então, quem quiser assistir, que vá no primeiro final de semana para garantir a estada do filme por mais tempo em cartaz. Isso, vá ao cinema a partir de 30 de maio, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e outras cidades do Brasil. O filme foi feito para o cinema, então vá prestigiar dentro do cinema, vá sentir essa catarse coletiva que é essa sala escura, com som 5.1, a tela grande, e espero vocês lá e espero que vocês gostem. E resgatar a ida ao cinema, né? Que tem, depois da pandemia, a gente não conseguiu mais recuperar, né? Ir ao cinema é fundamental. E eu quero desejar para vocês toda a proteção divina possível para o Rio Grande do Sul, que está passando por essa tragédia inominável, que vocês tenham força, perdas horríveis que vocês devem estar tendo. Então, muita força, a gente está mandando daqui um axé enorme para vocês de proteção, de saúde, de serenidade nessa hora tão difícil. É isso. Obrigado, gente. É isso, Rodrigo. Obrigada a você, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Valeu.